Oi, eu sou o Zakai, e essa é a parte 2 de um outro vídeo do canal, então se você ainda não assistiu o link vai estar aqui na descrição. E para você que já assistiu, Hora do Mão. Valícia se senta silenciosamente, e suas bochechas estão machucadas. A empregada chora por ela, enquanto a garotinha se pergunta como elas souberam disso, já que ela estava sozinha em seu quarto. As outras sussurram e se perguntam se não deveriam informar sua graça, enquanto uma responde que sabe onde ele está. Então o médico chega, e ao examiná-la, ele decide olhar a área machucada. Ele segura as bochechas dela, e menciona que por sorte parece que está tudo bem. A empregada está chocada, e pergunta se ele a diagnosticou com um único toque na bochecha. O médico menciona que ela deu um tapa na própria bochecha, então ele esperava encontrar hematomas, mas a empregada o interrompe e fica realmente frustrada, dizendo que viu com seus próprios olhos que a delicada bochecha da jovem senhorita ficou vermelha. A empregada se irrita com ele, enquanto Valícia os observa e fica com pena do médico. O médico então chama Valícia, e pergunta como ela fez isso consigo mesma. Valícia responde que foi com suas mãos, então ele olha para elas, mas acha que é praticamente impossível fazer isso com essas mãos. A criada continua falando antes dele dizer à empregada que parece não ter problemas, e Valícia também mostra suas mãos para ela. Ele explica que se prescrever algo, haverá efeitos colaterais indesejados, então diz que em sua opinião seria melhor ela descansar. Mas Lily se pergunta se ela realmente está bem, enquanto a outra criada diz para ela se acalmar, já que não tem nada de errado. Valícia se pergunta por que todos estão assim. Ela sabe que apenas bateu na própria bochecha, mas vê todos com uma expressão preocupada no rosto, e acha que eles não precisam parar o que estão fazendo apenas para verificar como ela está. Ela nota que tudo era bem diferente de quando ela estava doente antes da regressão. Naquele momento, a empregada diz que seu rosto ficou vermelho de novo, então ela questiona se poderia ser um erro de diagnóstico. Lily afirma que não pode acreditar que um profissional clínico esteja agindo assim, mencionando que seria melhor que Lisa diagnosticasse em vez dele. O médico parece hesitante ao mencionar que a vermelhidão das bochechas também pode ser devido a alterações emocionais, mas mesmo assim, ele vai prescrever um unguento apenas por precaução. Valícia chama a atenção deles, explicando que ela não está doente. Ela estava tentando deixar isso passar, mas se deixasse a situação continuar ela se sentiria mal pelo médico. Então, ela diz às empregadas que o médico não fez nada de errado, e menciona que só estava tentando se examinar. Lisa se pergunta por que ela bateria em sua própria bochecha. Então, ela pensa em algo. Até que de repente ela percebe que, observando de longe, ela realmente parecia sozinha. Lisa fica triste ao se perguntar quão solitária a jovem senhorita devia estar para precisar bater em sua própria bochecha para se animar. Lisa de repente se abaixa, e menciona que está envergonhada de si mesma. Mas as empregadas também pedem desculpas, dizendo que julgaram mal. Valícia está chocada, e parece ainda não entender a situação. Lisa diz a ela que desde o momento em que chegou, Lisa queria servir ao seu lado, mas depois ela decidiu que Valícia precisava de tempo sozinha. Então, além das coisas fundamentais, ela apenas recuou e observou. Lisa continua, explicando que estava observando de trás daquela árvore para que Valícia não se sentisse desconfortável. Valícia se pergunta se isso não seria basicamente uma stalker. Então ela sorri e diz a Lisa que está tudo bem. Ela admite que não fazia ideia de que Lisa achava que ela estava solitária, então acha ela realmente atenciosa. Lisa olha por um momento, enquanto Valícia percebe que não sabia disso antes, e não tinha ideia de que Lisa desempenhava um papel tão ativo. Ela imagina que Lisa se sentiu tímida por causa dela, então diz a Lisa que sempre faz isso para aliviar o estresse, por isso ela não deveria se preocupar. Mas Lisa e todos os outros ficam chocados. Eles a observam silenciosamente, até que fica constrangedor. A garota achava que é normal bater em algo quando está irritada, mas agora ela se pergunta se isso é só para a filha de um vilão. A atenção de Valícia se volta para o médico, que já está com os olhos marejados, mencionando que não conseguiu ver essa dor no coração dela. Então todos lamentam, dizendo que não são qualificados para serem seus servos, e o médico até menciona que sempre foi um médico incompetente. Mas depois de um momento Lisa intervém, dizendo que fez algo para ela, e pergunta se Valícia quer segurar enquanto dorme, e Valícia nota que é um bichinho de pelúcia. Lisa faz o bichinho de pelúcia lhe cumprimentar, dizendo que é seu anjo da guarda e que morderá quaisquer pensamentos assustadores que ela tem enquanto dorme, mas ela acha que isso é ainda mais assustador. Lisa pergunta se ela pode dar um nome ao bichinho, enquanto Valícia lembra de como apenas rasgou todos os seus bichinhos antes de voltar no passado, então ela se pergunta o que deveria fazer com ele. Lisa aperta o bichinho e faz ele falar de novo, dizendo que o gato fala oi. Valícia parece interessada, então Lisa lhe entrega. Ela se admira por ser a primeira vez que vê um bichinho de pelúcia falante. Ela aperta de novo, e Lisa parece muito satisfeita ao ver Valícia brincando com o bichinho. Já é tarde da noite e Valícia adormece com seu novo companheiro, mas ouve um barulho e abre os olhos. Ela se levanta e imagina quem é, se perguntando se poderia ser um assassino. Ela se aproxima da janela e olha para fora. Mas é um pássaro, que diz ter algo a dizer,
então pede que ela abra a porta. Ela observa por um momento antes do pássaro ficar frustrado, e diz que a pirralha está deixando o convidado do lado de fora da janela, pedindo de novo que ela abra a porta. Valícia fica irritada e pergunta quem o pássaro pensa que é para lhe chamar de pirralha. De repente, ela percebe que pássaros falando a língua humana não são comuns, e em outras palavras, esse é um ser que não devia existir no mundo do romance. Ela abre a janela conforme o pássaro pediu, então ele pergunta se ela é a regressora desse mundo. Ela pergunta ao pássaro como sabe que ela é uma regressora, mas ele explica que sabe pois vive nesse mundo há centenas de anos. Ela se pergunta se esse pássaro poderia ser um ajudante e se encolhe, então ela olha para ele e pensa nos ajudantes de elite, e como ele é fofo, branco e muito falante, e se aproximando quando ela está sozinha. Ela lembra que nos rumores os ajudantes costumam aparecer na frente das regressores. Nesse momento, alguém agarra o pássaro, que fica chocado. É Lisa, que pergunta como o pássaro ousa perturbar o sono de Valícia. Então, Lisa diz a Valícia que cuidará desse pássaro para ela. Valícia se pergunta de onde Lisa veio, e não entende como ela consegue lhe vigiar o tempo todo. Ela pede a Lisa para por favor libertar o pássaro, enquanto tenta entender o que está acontecendo. Lisa responde que de jeito nenhum, perguntando quem pode imaginar quantos germes aquele pássaro pode ter. O pássaro grita com Lisa, e pergunta se ela o chamou de germe. Ele fica frustrado e grita como ela ousa, perguntando se por acaso Lisa sabe quem ele é, explicando que é o ajudante mais perfeito do mundo. Os dois discutem, enquanto Valícia percebe que Lisa não pode entender o pássaro. Lisa diz que vai se livrar do hóspede não convidado, e Valícia se pergunta o que fazer. Ela tem muitas coisas que quer perguntar a ele, então ela ordena a Lisa que liberte o pássaro. Lisa responde que já que a jovem senhorita é tão benevolente, ela também não será cruel. Valícia se pergunta como pode fazer Lisa deixar o pássaro ir sem parecer má. Então, ela pensa em algo, chamando Lisa e dizendo que os pássaros são seus amigos. Ela explica que assim como o bichinho de pelúcia de gato que Lisa lhe deu para brincar, ela faz o mesmo com os pássaros. Então ela convidou o pássaro para uma reunião secreta, achando que seria divertido brincar juntos, mas explica que Lisa estragou tudo, e ela deixa o pássaro ir com o choque. Lisa bate com a cabeça na parede e diz que precisa proteger a inocência da jovem senhorita, enquanto Valícia pergunta se sua cabeça não dói. Lisa pergunta se na próxima vez ela a convidaria, então Valícia responde que só amigos animais podem comparecer à reunião. Mas Lisa não desiste e diz que virá usando uma máscara de animal, perguntando se tudo bem, enquanto Valícia acha tudo isso realmente assustador. O pássaro lança um olhar frustrado para ela, reclamando que essa é a primeira vez em 500 anos que é tratado tão cruelmente. Ela se desculpa com ele, e explica que não esperava que Lisa aparecesse de repente. O pássaro continua reclamando, pensando em como um ser insignificante de apenas 18 anos ousou lhe agarrar. De repente, Valícia dá um bolo enquanto menciona que são sobras do que ela comeu antes, e pergunta se o pássaro gostaria de experimentar. O pássaro questiona como ela ousa tentar apaziguá-lo com algo assim, seu divino ajudante, e acha que ela não tem modos. Então ele olha para o bolo e o pássaro começa a salivar. Ele dá uma mordida, enquanto ela pergunta se está comendo bem, perguntando se está mais calmo agora. O pássaro menciona que agora que encheu o estômago ele deve se apresentar. Então, ele se apresenta como o ajudante desse mundo, aquele que ajuda regressores que voltaram ao passado, os reencarnados e também os possuídos, declarando que ele é o ajudante Vinny. Então, Valícia pergunta por que ela regressou de repente. Mas o pássaro responde que também não sabe, então Valícia olha para o pássaro confusa. O pássaro parece hesitante antes de voar, e dizer que já guiou 50 pessoas até agora, mas ainda não sabe dessas coisas em detalhes, enquanto Valícia parece chocada. Ele lhe diz que isso é algo que os regressores devem perceber por si mesmos, enquanto ela grita frustrada e pergunta por que ele veio até ela. Ela lembra que segundo os rumores, o ajudante faz tudo, e se pergunta se ele veio só para comer seu bolo. Então, ele conta o motivo de sua presença, lhe passando um recado para que ela leia. Valícia abre o papel, e nele a parabenizam por alcançar sua 100ª vida, explicando que como a duquesa Vivian disse, ela é um presente para Cassius, e ela não deve pensar que seu nascimento foi um erro. Se diz que o passado é passado, e agora é hora dela se tornar parte desse mundo. Uma nota aponta que pelo visto seu único pai está em péssimas condições, então ele sugere e pergunta que tal cuidar do duque. Ela pergunta se foi Deus quem enviou isso para ela, mas Vinny responde que seu trabalho é ser um ajudante, e dar respostas não está incluído no contrato. Ela questiona o que ele quer que ela faça, já que é a primeira vez que recebe instruções tão vagas. Então ele sugere que ela descubra por si mesma, enquanto voa para longe. Ela fica surpresa vendo ele sair e grita da janela, afirmando que ele não está fazendo o seu trabalho direito. E depois, ela se pergunta como pode cuidar dele se ele não voltar. De manhã, Lisa pergunta se ela gostaria de se levantar agora, notando como já é hora de saudar o sol. Valícia responde que quer dormir mais, e se pergunta por que a filha do vilão acordaria tão cedo. Então ela sente um cheiro, e se pergunta o que é esse cheiro doce e fragrante.
Então, ela percebe que é o bolo de morango e se levanta para pegar, mas é quando Lisa agarra e a levanta, perguntando se agora elas deveriam ir lavar o rosto. Ela grita pelo seu bolo de morango, enquanto Lisa diz que ela pode comê-lo mais tarde depois que estiver pronta. A garota faz um beicinho, então Lisa se desculpa por tê-la acordado assim, mas hoje é um dia especial, então ela não teve outra escolha. Valícia pergunta que dia especial é esse, e Lisa diz que Sua Excelência afirmou que estaria aqui a tempo para o almoço. Ela pergunta a Lisa se seu pai está mesmo vindo, então Lisa menciona que quando ela foi examinada pelo médico, ela adormeceu por um tempo, e foi quando o médico fez um exame de sangue e descobriu que ela é uma descendente direta de Valois. Mas Lisa também acha que qualquer um poderia dizer que ela é uma versão miniatura de Sua Excelência, e que se crescer assim, ela se tornaria a versão feminina dele, mas Valícia se pergunta se ela quer dizer que ela vai parecer um vilão. Lisa também menciona que acha que Sua Excelência está voltando para verificar os resultados dos testes, achando que teria sido melhor se Sua Excelência tivesse reconhecido isso mais cedo, mas acredita que ele fará isso agora. Valícia percebe que não importa se ele admite ou não, então ela lembra do bilhete de novo e como ele disse que seu único pai está em mais condições. Ela sabe que deve tentar, mesmo que seja só por causa dessa carta. Então, ela pega na porta e abre. Ela lembra que seu pai não veio em suas vidas anteriores, e eles nunca tiveram uma refeição juntos, nem mesmo uma vez. As poucas vezes que isso quase aconteceu, algo sempre estragava. Então, ela sempre comia sozinha. O único foco do Duque era reviver sua mãe, e ele não estava preocupado com mais nada. Ela se lembra de sua mãe dizendo que ela era um presente para seu pai, mas pensando bem, Valícia não acha que pode ser chamada de presente. As empregadas parecem ainda mais nervosas que Valícia também, achando que a jovem senhorita está ansiosa para ver Sua Excelência. Mas a garota sabe que não tem motivos para pensarem assim, já que provavelmente ele não vai aparecer de novo. Ela está tão faminta que quer fazer um escândalo para que sirvam a refeição imediatamente, mas ela sabe que isso lhe faria ser diferente de antes. Então, um rapaz vem e assegura a Valícia que Sua Excelência chegará em breve, mas ela o olha com desdém, sabendo que ele só virá para dizer que não vem. Ela pergunta se o nome dele é Agaza, e Agaza responde que é uma honra que ela saiba seu nome. Valícia o reconhece como responsável por gerenciar as finanças da família Valois. Ela levanta a mão animada quando percebe que ele é uma figura-chave quando se trata de conseguir dinheiro. Então ela o questiona, perguntando se agora que é uma descendente direta confirmada ela pode obter ouro. Agaza garante que ela pode ter qualquer coisa, não apenas ouro, e agora que foi oficialmente reconhecida como descendente direta, ela começará a receber dinheiro a partir do próximo mês. Ela tenta esconder o sorriso pensando nisso. A família Valois é uma das 4 grandes famílias do Império, então mesmo para uma criança jovem como ela, a manutenção do estilo de vida e a mesada é de cerca de 10 milhões de ouros. Ela percebe que nesse ritmo, ela será capaz de comprar uma casa em apenas 3 meses. Já que não pode mudar seu pai maligno, ela está determinada a economizar e fugir. Agaza observa atentamente, dizendo em voz alta seus pensamentos de como ela tem um sorriso igual ao de Sua Excelência, fazendo Valícia estremecer, se perguntando se ela sorriu como uma vilã sem perceber. Ela simplesmente responde que é porque ela é filha dele, então ele sorri e concorda. Ela também fica irritada por ele continuar lhe chamando de senhorita, então ela corrige-lhe dizendo que é Valícia. Ele admite o erro, mas continua lhe chamando de senhorita. Então, suas pequenas mãos se fecham irritada, enquanto ela exala uma aura palpável de malícia com seu rosto se contorcendo em uma carranca, enquanto declara que é Valícia. Ele avisa que parará de chamá-la de senhorita e a tratará por Valícia quando ela crescer. Mas a garota fica furiosa, com sua pele ficando vermelha como um tomate, enquanto sua raiva atinge o pico. Ela aponta o dedo para ele e declara que nesse caso ela o chamará de bebê. Ele não parece abalado pela raiva da garota, brincando que isso os tornaria companheiros. Ela fica surpresa com a reação dele, então Valícia pensa que esse cara é estranho. É então que um mensageiro vem informar a Agaza que tem uma carta para ele. Valícia pensa que finalmente vai ser informada de que seu pai não está vindo, enquanto ele parece preocupado lendo a carta. O rapaz não lhe diz nada e sugere continuar com o almoço, mas pelas suas expressões, está claro que o Duque não virá. Valícia acha que é bom não ter expectativas. Então, de repente ela percebe que é a filha do vilão, e não há nada que possa mudar isso, nem mesmo sua regressão. No dia seguinte, ela acorda de uma soneca e procura por Lisa, mas não encontra ninguém ao redor. Ela se pergunta onde estão todos, já que não consegue ver uma alma sequer. Mas então ela percebe Lisa, que está andando de um lado para o outro preocupada, pensando no que ela deve fazer. Ela chama seu nome, então Lisa se assusta antes de perceber que é a jovem senhorita. Valícia pergunta o que está acontecendo, mas Lisa responde que não é nada. Ela a empurra levemente para voltar ao quarto, e explica que é ainda a hora da soneca, mas Valícia é insistente, e ela diz que dormir não é o problema agora. Ela olha com os olhos estreitos e pergunta se Lisa está escondendo algo dela, pedindo que ela seja honesta. De repente, seus olhos se arregalam quando ela ouve alguém se dirigindo a seu pai.
Agazá informa a Sua Excelência que o exame de sangue confirma que Valícia é uma descendente direta de Valóis, e ela corre atrás de seu pai imediatamente. As empregadas ficam surpresas e tentam impedi-la, mas ignorando todos ao seu redor, ela corre em direção a seu pai com pressa, e ela acaba esbarrando com ele, causando olhares preocupados das empregadas, que se perguntam o que vai acontecer. Valícia lentamente abre os olhos, e primeiro ela nota o sangue manchando o chão, depois ela percebe seu vestido manchado. Ela olha para cima, mas Cassius apenas encara sem expressão com seus olhos frios. Ela dá um passo involuntário para trás, percebendo que a ferida se parece com o jeito que ele estava durante sua execução. Agazá tenta diminuir a tensão, explicando que não esperava que a jovem senhorita acordasse tão cedo, e explica que aparentemente a jovem senhorita veio correndo porque queria ver seu pai. Mas ele de repente vira as costas para ela, dizendo que ela viu algo que não deveria, então seria melhor ir embora rápido. Mas todo o foco da garota está nos seus olhos inchados, e ela se pergunta se ele tinha chorado. Desde o primeiro dia eles viveram em palácios diferentes, então tudo o que ela sabia era que seu pai estava ocupado tentando reviver sua mãe, mas ela nunca imaginou que ele choraria. Ela continua parada surpresa, ficando sem reação. Ela pensa que ele é seu pai, aquele que perdeu sua mãe. Ela tentou fingir que não se importava e que não significava nada para ela, mas agora que pensa nisso, talvez ele seja apenas um homem que perdeu seu caminho sem ela, então talvez ele não seja apenas um simples vilão. Ela aperta seu vestido, enquanto percebe que não pode continuar como está, e mesmo que não mude, ela decide dar uma chance. Então ela chama por ele, fazendo ele parar no meio do caminho. Valícia lembra de que se a mãe estivesse aqui, ela estaria preocupada. Isso captura sua atenção e seus olhos se arregalam. Ela lembra de que sua mãe dizia que pular refeições é ruim, e ela ficaria preocupada se ele ficasse doente por não comer. Então ele anuncia que vai comer um pouco de pão, o que faz ela sorrir, mas seu sorriso vacila quando seu pai se aproxima. De repente ele a coloca no ombro e instrui as empregadas a prepararem pão para ele, pedindo para trazerem o que ela normalmente come. Valícia fica chocada, já que isso significa que pela primeira vez em todas as suas vidas ela vai comer com seu pai. Mais tarde ela agradece pela comida, antes de mergulhar avidamente, emitindo sons de alegria enquanto come. Ele nota que ela come bem, então Valícia afirma que sua mãe gosta de pessoas que comem bem, perguntando ao seu pai se ele não come bem. Ele mente que sim, mas ela pergunta quando, então ele responde agora. Mas ela questiona de novo e pergunta agora quando, fazendo ele se sentir incomodado, enquanto o chefe pergunta se ele gostaria que ele servisse outro tipo de pão. Mas mais uma vez ele é pego de surpresa por sua filha, que pergunta se ele sabe quanto trabalho foi necessário para que aquele pão chegasse à mesa de jantar. Então ela o repreende e pergunta se ele acha que o pão simplesmente caiu do céu. Ela lhe ensina que primeiro ele deve mostrar gratidão pela comida e depois comer bem. De repente, ele se lembra de sua esposa, que costumava repreendê-lo para ele não deixar nada para trás e terminar sua comida, fazendo as mesmas perguntas que Valícia fez para ele. Ele lembra dela apontando um garfo para ele, dizendo que se ele deixasse a comida, ele seria repreendido, enquanto sua filha aparece na sua frente dizendo a mesma coisa, e até apontando o garfo da mesma maneira, deixando ele completamente sem reação. Ele diz a ela que Vivian dizia isso também, então Valícia sorri, percebendo que sabe como lidar com seu pai. Ela diz a ele que sua mãe odeia as sobras acima de tudo, e pergunta se ele não vai comer. Cassius parece incomodado, mas ela começa a fingir um choro e lembra que sua mãe ficaria triste em ver ele assim. Ele pergunta se sua mãe costumava repreendê-la, então ela se surpreende que essa é a conclusão dele depois de toda a conversa. Mesmo assim ela tenta envolver ele, e diz que ela costumava arranhar suas bochechas sempre que deixava a comida para trás, e por isso perdeu um pouco de suas preciosas bochechas de bebê. Mas o homem comenta secamente que vendo ela comer agora, não acha que ela perdeu nenhuma das bochechas de bebê. Então, ele se levanta de repente, a instruindo a comer tudo e não deixar nada para trás, mas ela se pergunta por que ele se sentou se ia sair tão rápido. Depois que ele saiu, ela comenta que ele deve estar bravo, mas Lisa garante que não é isso, enquanto ela fica surpresa que Sua Excelência comeu toda a comida. Ela mal percebeu quando ele comeu tudo, e o chefe derrama lágrimas de alegria por isso, apontando que é tudo graças à jovem senhorita. Valícia não entende o que está acontecendo, mas depois murmura que um vilão deve comer bem, fazendo Lisa perguntar o que ela disse, enquanto ela responde que não é nada. Cassius está numa região proibida, na Floresta Sombria, e ele conseguiu levar sangue de cervo para a bruxa, assim como ela pediu. Ele a lembra que ela disse que poderia revivê-la depois disso, enquanto ela confirma, dizendo ser a única bruxa capaz de reviver os mortos. Mas depois de despejar o sangue no caldeirão, ela pergunta se ele pode trazer mais. Cassius a lembra que ela disse que seria suficiente, então ela mente dizendo que sim, ficando nervosa enquanto garante que seria suficiente. Ela atira um veneno, mas de repente ele segura o braço dela, questionando se ela vai usar veneno para reviver os mortos. A bruxa fica confusa, mas ele repete, questionando se o que ela estava tentando colocar não é veneno.
Ela fica surpresa que ele tenha reconhecido, e pergunta se ele é interessado nesse campo, mas Cassius admite que é mais porque ele já matou muitas pessoas. Usando suas habilidades mágicas, ele agarra pelo pescoço e a acusa de lhe enganar, insinuando que ela estava mentindo o tempo todo. Apesar do perigo, ela persiste em mentir, alegando desesperada que pode reviver sua esposa. Mas ele nega sua capacidade de fazer isso, e logo tudo fica vermelho. A caminho de volta, eles barrem uma criança no caminho, que cai no chão e implora para que ele a poupe. Mas ele a informa que não tem intenção de matá-la, já que ela não fez nada de errado. Então a criança pergunta hesitante se ele está planejando levá-la como escrava. Mas ele revela que não se tem escravos nesse império. Mas a criança vê a bruxa e acha que ele vai matá-la também, já que ela era escrava daquela pessoa. Ela fecha os olhos tremendo, se preparando para o que acredita ser sua morte. Mas de repente Cassius instrui Agazá a encontrar alguém que cuide dessa criança, pedindo para garantir que verifiquem bem o histórico da pessoa. A caminho de volta na carruagem, Agazal lembra que dessa vez também foi uma fraude, mas ele também não esperava que fosse fácil. Então ele pergunta sobre a criança, mas Agazal tranquiliza, dizendo que a enviou para pessoas de boa reputação. Cassius suspira, e por um momento quase viu nela a imagem de Valícia suplicando, enquanto a lembrança se relampeja em sua mente. Mas ele rapidamente se lembra de que não é a mesma coisa e fecha os olhos, grato por ter encontrado ela antes que fosse tarde demais. Olhando para o homem, ele pergunta se ela normalmente come sozinha. Agazá parece confuso, então ele esclarece que está perguntando sobre sua filha. Ele responde que sim, ela come sozinha, e então ele olha para Cassius com esperança, questionando se ele deveria arranjar uma refeição de novo depois que esse assunto estiver resolvido. Mas o Duque recusa, já que é muito problemático e Vivien é sua prioridade no momento. Agazá abaixa a cabeça desapontado, e diz que entende, mas para sua surpresa o Duque declara que se tiverem tempo sobrando eles irão encontrá-la. Enquanto isso, Valícia percebe que nessa nova vida as coisas tomaram um rumo inesperado em meio aos seus planos de fuga. Ela está na reunião secreta de animais planejada por causa de Lisa, que ganhou ainda mais seguidores. As outras empregadas disseram a Lisa que era rude da parte dela planejar tudo isso sozinha, perguntando como ela poderia deixá-las de fora. Valícia percebe que elas gostam muito dela, se perguntando se isso poderia ajudar com seus planos. Então elas notam que toda a comida já se foi, e Lisa decide trazer mais sobremesa. As três correm juntas na esperança de ser a primeira a servir a sobremesa para Valícia. Valícia tenta dizer a eles que está tudo bem, mas ela acaba ficando sozinha no final. Ela nunca esperou ser tão amada assim, e sabe que deve ser gentil com as empregadas que a amam tanto. Ela se pergunta se seria bom se seu pai também fosse louco por ela, até que de repente alguém questiona o que ela está fazendo ali. Ela se levanta, e encontra seu pai parado na frente dela. O Duque nota que ela está sozinha como de costume, o que deixa a garota confusa. Então ele a pega e diz que já chega disso, e que agora eles devem ir comer. Ela pergunta sobre as empregadas, antes do Duque declarar que lidará com as empregadas que a deixaram sozinha. Ela sabe que Lisa não a deixou aqui, enquanto Cassius diz que não pode acreditar que ela é tão gentil quanto Vivien, achando que ela só herdou os traços incomuns dela. Eles estão almoçando, enquanto ela nota que agora que pensa melhor, ela se lembra de uma conversa no mundo espiritual. Uma mulher conta que ela era a protagonista da tragédia, mas consertou sua vida através da regressão. Então alguém pergunta à menina o que ela fez, e ela responde que simplesmente fez amizade com os vilões, mencionando que se fizer isso direito antes do incidente principal acontecer, a história original vai mudar. Valícia sabe que ouviu ela falar disso, e se pergunta se deveria tentar também. Seu anjinho lembra Valícia que ela é uma figurante profissional, então ela deve manter a história original. Mas seu outro lado acha que essa é a sua chance, já que ela recebeu a misericórdia de Deus. Ela pensa sobre os dois pensamentos, mas parece hesitante. Ela sabe que se for esperar uma resposta para sua primeira carta, ela terá que se aproximar de seu pai primeiro. Então, ela se pergunta por que não tenta transformar essa terrível tragédia em uma história infantil. Ela chama seu pai e mostra sua felicidade, já que o bife está delicioso. Mas ele não responde, o que faz o clima ficar estranho. O chefe declara que se sente honrado por ela achar delicioso. Lisa também afirma que é o esperado de um bife feito por Rick. Valícia continua pensando que depois de passar por todas as suas vidas, ela acumulou muitas coisas enquanto vagava pelo mundo espiritual. Ela sabe que agora, seu pai não é bom em se expressar, então ainda não é óbvio, mas ela ainda acha que ele a ache fofa, sabendo que ela é uma filha que se parece exatamente com seu pai. Então, ela decide atacar e pergunta a ele do que ele gosta, admitindo que gosta do bife e dos bolos de Rick, e pergunta se ele gostaria de experimentar o bolo de morango. Ele não dá nenhuma reação, mas Valícia sabe que nesse caso ela ainda tem seu último recurso. Ela leva a comida até ele dizendo que é sua favorita, e pede para ele dar uma mordida. Ele a olha sem resposta, enquanto ela começa a mencionar o que vai acontecer se ele comer, antes dele perguntar friamente daí. Ela fica deprimida, e acha uma tragédia que seu pai seja tão frio.
Ela tenta se acalmar, sabendo que isso já era esperado, mas se pergunta se o machucaria se ele desse uma mordida. Sua expressão se transforma em frustração, notando como ainda está segurando o garfo para ele. Cassius a olha confuso, enquanto ela fica sem palavras, se perguntando se ele realmente não entende o que ela está tentando transmitir. Ela diz a ele que se alguém está segurando um garfo com comida assim, significa que ela quer que ele aceite, mas ele pergunta por que ele deveria. Ela pergunta se eles não deveriam compartilhar o que gostam um com o outro quando estão comendo, mas ele acha que não. Ela fica desanimada, mas pergunta se não estão comendo juntos porque ele quer conversar com ela, enquanto ele diz friamente que não. Sua expressão se transforma em tristeza, enquanto ela se pergunta por que logo com ela. A comida cai no chão, e o Duque pede à empregada que limpe. Ele repete de novo para ela limpar, antes que Valícia grite que deu a ele sua comida favorita, mas ele recusou. Ele se retrai, enquanto ela continua com a mão parada e completamente frustrada, antes de se virar e dizer que ele deveria esquecer, pois ela vai comer sozinha. Ele diz a ela que ela comendo sozinha é o que lhe incomoda, e é por isso que ele veio comer com ela. Então ele se ajoelha, percebendo que aparentemente será pior se ele não aceitar. Ele menciona que ainda há um pouco de bolo no garfo e prova o pedaço. E Valícia cora antes dele mencionar que é delicioso. Ele pergunta se ele deve comer mais, mas ela sorri feliz e diz que isso é o suficiente. De noite, ela caminha pelo corredor, pensando que não teve sua cota de sobremesa por hoje, e se pergunta se há algo sobrando na cozinha. Mas então ela ouve alguns sons e fica preocupada, imaginando o que está acontecendo, e acha que esses sons são de alguém chorando. De repente, ela nota Gazá, que fica surpreso por ver ela ali. Valícia se pergunta o que ele está fazendo, então ele se retrai, mas de repente pede para ela parar, dizendo que ela poderia pisar nos cacos de vidro. Ela olha para dentro do quarto e vê seu pai no chão, se perguntando se ele quebrou tudo no quarto. E ela não sabia que a saudade pela sua mãe seria tão grande. Ela sente muita tristeza por ele, e diz que está preocupada com ele. Gazá também se sente assim, mas revela que o Duque está tão determinado em conseguir seu objetivo que está mais com medo que preocupado. Mas Valícia ainda está mais preocupada que com medo. Gazá pergunta se ela quer dizer que suas preocupações são maiores que seus medos, então ele sorri calorosamente para ela, achando que Valícia ainda será alguém muito precioso para sua excelência. Depois de algum tempo, o Duque é informado pelo médico que ele deve descansar direito. Mas ele se levanta perguntando se é só isso. Gazá pede que ele se deite de novo, alertando que caso contrário ele ficará pior. O Duque responde que não é fatal, mas Gazá informa que cancelará os compromissos de hoje. O Duque fica surpreso e pergunta o que ele disse, mas Gazá informa que terá de ir contra sua ordem dessa vez, perguntando se sua graça não percebe a gravidade da situação. Ele diz a Gazá que isso não importa, antes de gritar que Vivian também estava doente, e pergunta quem estava lá por ela quando ela estava doente. Então, ele menciona que é apenas justo que ele também esteja doente. Gazá o chama, mas o Duque insiste que vai experimentar a dor que Vivian passou. Então ele sai e fecha a porta, enquanto Gazá se culpa, sabendo que deveria tê-lo impedido, e percebe que não deveria importar o quão assustado ele esteja, se sentindo envergonhado de ser chamado de seu assistente. Então, ele pensa na única pessoa que pode detê-lo, Valícia. Do outro lado, Valícia se pergunta se o pássaro não voltará. Uma empregada chama por ela, antes de Gazá aparecer e chamá-la. Ele a chama de jovem senhorita, fazendo com que Lisa comente quantos diminutivos tem o apelido que ele deu a ela, chamando Gazá de maldoso. Até Valícia acha que é um título estúpido, e concorda que ele precisa de algum treinamento. Então, ela pergunta o que está acontecendo, enquanto as empregadas riem dele por causa do apelido que Valícia deu. Ele está prestes a falar, antes do médico aparecer de repente, pedindo a Valícia que impeça sua excelência. A empregada pergunta se ele está bem, mas Gazá responde que sua excelência enlouqueceu. Lisa não pode acreditar que ele disse isso sobre sua excelência, então Gazá afirma que sua excelência está doente, mas ainda assim decidiu partir. Ele avisa que se ele sair assim, seu estado sem dúvidas piorará. Valícia se pergunta se impedir ele de sair afetará a história original, mas ainda sabe que é filha dele, então acha que ela pode fazer isso. Então, ela decide que é filha dele antes de ser uma figurante profissional, e Gazá mostra o caminho até ele. Lá fora, Valícia chama por seu pai, e ele lembra irritado a Gazá que tinha dito para não trazer Valícia. Seu assistente responde que todos estão preocupados com ele, mas sua excelência pergunta a Gazá desde quando ele se tornou responsável pela sua saúde. Então, ele também questiona desde quando interferir em sua vida pessoal se tornou o trabalho de seu assistente. Ele explica que Gazá não deveria se intrometer em seus assuntos, lhe pedindo para levar Valícia de volta. Mas Valícia o pergunta se ele vai sair, o que ele responde que sim. Quando ela pergunta para onde ele está indo, ele não responde, mas ela o chama de novo. De repente, ela sorri e pede que ele tenha uma boa viagem. Ele fica confuso, enquanto todas as empregadas também ficam chocadas. Gazá pergunta o que está acontecendo, e Valícia menciona que essas coisas acontecem, antes de gritar que eles não tratem seu pai como se ele fosse um esquisito.
Ela diz que seu pai não é esquisito, e ele só está triste. Ele sabe que ele não quer enfrentar o fato de que perdeu sua mãe, e diz que está tudo bem, mas lembra que ele não deve esquecer de comer. Ela o olha como quem lhe entende, olhando para ele com amor. Cassius se lembra de que sua esposa desapareceu depois de dizer que o amava. Ela desapareceu sem qualquer motivo, e então sua filha, a que Vivian deixou para trás, apareceu de repente. Uma criança astuta que se parece com ele, com o mesmo cabelo preto e os mesmos olhos roxos. Mas ao mesmo tempo, ele ainda pode ver Vivian nas palavras e ações de Valícia. Ele lembra de Valícia mencionando como era repreendida, e que sua mãe arranhava suas bochechas se ela deixasse comida para trás, dizendo que ela perderia suas preciosas bochechas de bebê. Ele pensa em como ela diz que ele não deve esquecer de comer, e encontra as memórias de Vivian em Valícia. Então, nesse momento ele finalmente percebeu que ele não perdeu Vivian, mas eles dois perderam. Ele diz a Valícia que nesse caso, ele acha que terá que sair um pouco mais tarde já que ele tem que comer, e sugere que poderia ter um bolo de morango como sobremesa. Lisa e Agasá ficam chocados, enquanto Cassius pergunta se eles devem entrar e comer agora. Ela pergunta de morango surpresa, e ele responde docemente que sim, morango. Eles dão as mãos, enquanto ele diz que dessa vez comerá o bolo de morango sem derrubar. Ela continua surpresa com o jeito dele, antes de começar a sorrir. Então, mais tarde o médico pede que ela abra bem a boca, e ao fazer isso ele menciona que está tudo bem, e não tem problemas. Ela ainda não sabe se isso é porque ela disse que aliviava o estresse batendo em sua bochecha, mas nota que ele cumpriu sua promessa e se tornou seu médico dedicado, notando que o exame médico de hoje era mais como esperado. Ela agradece a ele, e ele também agradece por se manter saudável. Ele pergunta se ela vai almoçar com Sua Excelência hoje, então ela diz que sim, hoje e no futuro também. Ele nota que parece ter se tornado parte de sua rotina diária agora. Ele comenta que estavam tão preocupados com Sua Excelência que tentaram impedi-lo, mas foi ela quem salvou todos. Ela fica vermelha, mas ele diz que tem um presente para ela. Ele explica que é um suplemento nutricional que ajudará no seu crescimento, e diz que com isso ela será a mais forte do Império. Ela se pergunta sobre essas falas exageros, mas percebe que é por causa do livro de psicologia infantil. Então, ela diz que tomará o suplemento e se tornará a mais forte do Império, pensando que esse é o limite da sua atuação. Ele diz que é o esperado da jovem senhora de Valois, e acha que mesmo agora ela já é a mais forte. De repente, alguém bate na porta, e ele pergunta se deve deixar entrar. Valícia deixa, e eles descobrem que é Agasá. Ele pergunta como ela está, e ela pergunta se ele veio ver o médico porque está doente. Ele responde que não está doente, e apenas veio vê-la. Ele se ajoelha na frente dela, fazendo ela se perguntar por que ele está agindo assim de repente. Então, ele agradece a ela, enquanto ela o chama estendendo a mão, e aponta que se ele não tivesse dito, ela nem saberia que seu pai estava doente. Mas então ele pergunta por que ela fez aquilo naquele dia, questionando por que ela não impediu Sua Excelência, e confessa que se sentiu ressentido, explicando que ele não entendeu suas intenções na hora e pensou dessa forma. Ele apenas esperava que Sua Excelência voltasse ao normal, pois era tudo o que ele queria. Mas ele reconhece que nem tentou entender por que Sua Excelência estava se comportando daquela maneira. Então, ela sorri ao chamar ele, mencionando que só por se preocupar tanto com seu pai, ele já se provou ser muito valioso para ele. O rapaz fica emocionado, e ela pede para ele não chorar, enquanto Agasá diz que se sente desqualificado para ser o auxiliar de seu duque. De repente alguém o chama dizendo para pararem. O duque aparece, e ele pergunta a Agasá o que ele está fazendo na frente da criança. Agasá menciona que eram apenas alguns de seus pensamentos um pouco mais profundos, enquanto ela corre até ele. Ele diz que é hora do almoço, então ele também chama Agasá, que fica preocupado com o que fez. Então o duque suspira, explicando que se ele está chorando por causa dele, então deveria chorar na frente dele, explicando que não ele deveria estar chorando na frente de uma criança sem motivo. Agasá fica surpreso, assim como Valícia. Ela se pergunta o que ele está dizendo, surpreso que seja ele entre tantas pessoas. Ele também menciona que está decepcionado que Agasá esteja considerando deixar o cargo de auxiliar por um motivo como esse. Então, ele pede para ele descansar e deixa o quarto, enquanto Agasá fica em choque, antes de chorar e declarar que servirá Vossa Excelência pelo resto da vida. Ele grita emocionado que Sua Excelência disse do seu jeito para ele não desistir, então ele vai garantir que não desista, não importa o que aconteça. As empregadas ficam chocadas ao ver a reação dele, e o duque começa a considerar que ele está louco, mas Agasá menciona que isso é exatamente o que Sua Majestade disse. Inicialmente, parecia que eles só comeriam juntos e então ele iria embora imediatamente, mas desde a vez que o duque esteve doente, ele continuou na mansão. Agora, Sua Majestade pergunta ao médico por que não foi informado de que Valícia estava doente. Ele também mencionou que se isso foi escondido dele de propósito, todos terão que pagar o preço. Seu pai descobriu que o médico a visitava frequentemente, então ele ficou preocupado com seu estado, ficando na mansão por um período longo até que ela melhorasse.
Eles estão comendo juntos de novo, enquanto Valícia aponta que não sabe o que está acontecendo, mas uma coisa é clara, aquela parede invisível entre eles caiu. Ele diz a ela que está pensando em ir ao centro da cidade hoje, já que ouviu falar de um alquimista lá com a habilidade de reviver os mortos. Valícia nota que o fato dele estar contando a ela para onde está indo e por que é estranho, e ela também sabe que todas essas pessoas são apenas fraudes. Então, ela pergunta quando ele está indo. Ele diz que irá antes do jantar dessa noite. Ela sabe que a refeição deles durante o dia é uma tradição rigorosa, e pensa que ser um vilão é um trabalho por si só, mas percebe que é bom ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, ela diz a ele para ter uma viagem segura. Mas a noite que ela pensou que seria completamente pacífica foi quando a mansão Valois virou de cabeça para baixo. Ela tem um pedaço de bolo na mão enquanto olha pela janela, questionando onde está o ajudante. Ela se pergunta se o pássaro realmente está ocupado com os outros no momento, já que ele também não veio hoje. E ela sabe que precisa descobrir o que aquela carta suspeita da última vez quer que ela faça. Naquele momento, de repente ela ouve o pássaro. Ele voa em sua direção, perguntando a Valícia se esse é o bolo que ela vai dar a ele. Ela fica feliz ao notar que ele está aqui, admitindo que estava esperando e conseguiu um bolo para ele, antes dele derramar todo o bolo nela. Enquanto ele devora a sobremesa, ele diz que tem uma carta para ela, e que ela pode ler enquanto ele come. Ela sabe que é a carta que estava esperando há tanto tempo, feliz por ela ter chegado. Então ela diz ao pássaro que não vai incomodá-lo enquanto ele come. Ela sabe que esta carta dirá se ela precisa continuar com o romance original ou não. A carta diz que é ótimo que o seu relacionamento com o Duque tenha melhorado, mas sair será perigoso se continuar assim. Então, ela pergunta o que Valícia acha de não sair, já que ele pode aceitar se for um pedido de sua filha. Ela se pergunta se a carta também quer que ela mude o original, mas Valícia se pergunta o que essa pessoa pretende alcançar fazendo isso. Ela sabe que quem enviou a carta provavelmente não está relacionada ao seu pai de forma alguma, mas vendo que eles querem isso, ela acha que está relacionado à sua regressão. Então, o pássaro pergunta o que está acontecendo e por que ela está tão quieta, enquanto Valícia continua pensando. Ela não para de se perguntar se vai poder mudar a história, não querendo estragar sua única chance. Ainda tem muitas coisas que quer perguntar, e o pássaro se aproxima dela e pergunta se ela não consegue ouvi-lo, ou se está tentando ignorá-lo. Ele a cutuca na cabeça, enquanto pergunta por que ela não está respondendo. Então Valícia se desculpa, mencionando que ficou perdida por um tempo. Então, ela pergunta a Vini se ele pode enviar uma resposta se ela escrevesse uma. Ele menciona que seria difícil de acordo com as regulamentações, já que o que ele está entregando não é do mundo mortal. Então ela pergunta se ele pode pelo menos dizer quem está escrevendo a carta. Ele afirma que claro que não pode fazer isso, e pergunta se ela realmente sabe como é esse mundo. Ela responde que claro que sabe, mas nunca pensou que seria assim. Frustrada, ela pergunta se não pode saber quem é o remetente dessa carta, e também não pode responder eles. Ele responde que sim, achando que é isso mesmo. Então, ela rasga a carta em pedaços enquanto ele fica chocado, perguntando o que ela está fazendo. Ela explica que é muito boa em ignorar pessoas. Ele diz a ela que já viu muitos regressores problemáticos em sua vida de centenas de anos, mas ela é a primeira a se rebelar tão abertamente assim. Valícia diz a ele que a comunicação é uma via de mão dupla, então não pode ser feita de um só jeito, já que ela não pode expressar sua opinião assim. Ela afirma que isso é contra os direitos humanos para coadjuvantes profissionais no mundo espiritual. Ele pergunta por que ela teve que rasgar a carta tão friamente, mas ela pergunta se faz sentido não saber o motivo de sua própria regressão, e já que não pode responder, ela tem que expressar isso com suas ações. Então, ela menciona que assim o remetente logo enviará a resposta que ela deseja, mas o pássaro diz a ela que quem enviou provavelmente vai à sala e fervê-la agora. Ele também menciona que tudo isso tem um motivo, e pergunta se ela não pode entender isso. Ela não aguenta mais, e grita que essa já é a 100ª vez que vive essa vida. Ela menciona como vem vivendo como a filha dos Valois sem nem saber porquê, e também não sabe quando isso vai terminar, então ele não tem ideia de quão difícil é a vida quando se tem que fazer o que lhe é dito involuntariamente. Mas o pássaro diz a ela que ele vive assim também, explicando que não sabe o que fazer com ela e voa para longe. Ela menciona que ficaria feliz se seu pai não fosse o vilão, percebendo que ele também deve ter tido dificuldades. Ela lembra das pessoas no mundo espiritual, que diziam que ela tinha que ser forte já que nasceu filha de um vilão, enquanto riam e comentavam que ela não deveria reclamar, já que devia estar acostumada a ser amaldiçoada. Ela começa a chorar, mencionando que estava realmente curiosa e só queria perguntar. Então ela grita pro pássaro que mesmo que ele seja um ajudante inútil, ele ainda tem que pagar pelo bolo, já que a vida é sobre dar e receber. Ela o chama de cabeça de passarinho, até que de repente alguém a chama, então ela se vira para encontrar seu pai, que lhe pergunta o que ela quer dizer com um ajudante inútil e cabeça de passarinho. E Valícia percebe que isso é ruim. O Duque diz que enquanto ele estava fora, foi dito claramente para protegê-la e tratá-la de acordo com sua posição. Ele está falando tudo isso para Lisa, e pergunta o que ela fez de bom ensinando coisas estranhas.
Lisa treme enquanto pergunta o que ele quer dizer, mas ele diz que quer dizer exatamente o que disse, e pergunta o que ela disse na frente de sua filha que fez ela dizer aquelas palavras. Ela não sabe o que ele está falando, enquanto ele questiona se ela vai mesmo fingir que não sabe o que ele está falando. Valicia sabe que Lisa não fez nada de errado, assistindo a tudo nervosa. Cassius menciona o que dizem, que a criança é a imagem espelhada do adulto. Mas Lisa jura que nunca disse essas palavras na frente dela, fazendo Duke perguntar se ela também vai dizer que nunca deixou Valicia sozinha no jardim. Então, ele menciona que alguns dias atrás sua filha foi deixada sozinha no jardim, e questiona se é isso que ele deve ver em sua mansão. Valicia sabe que naquela época, Lisa saiu apenas por um momento para buscar um bolo. Mas ele diz a ela que como empregada responsável, ela é realmente a pior. Então, Lisa treme nervosa enquanto aperta os punhos, antes de gritar que quando se trata de Valicia Sua Excelência também cometeu muitos erros. Valicia fica completamente chocada, então Lisa se recompõe e afirma que ela tem muitas deficiências como empregada, mas como a responsável por Valicia, ela sempre continuou a observando, e também acha que Sua Excelência deve fazer melhor como pai. O Duque pergunta o que ela quer dizer, então ela diz a ele que quando ele sai para beber todas as noites, Valicia sempre espera por ele, o que realmente atinge o homem. Então Valicia intervém, pedindo que os dois parem, antes de agarrá-la e dizer para ela não se meter. O Duque pergunta a Lisa se ela não está falando demais agora. Mas Lisa continua, e responde que como Sua Excelência disse, a criança é a imagem espelhada do adulto, e olhando para o Duque assim, ela se pergunta como Valicia deve estar se sentindo. A garota continua observando sem poder fazer nada, enquanto Lisa diz que isso não é bom para ela, antes do Duque ser atacado e chamado de pior pai. Ele fica tonto de tristeza, mencionando que é o pior. Então, esse foi o dia em que o grande Duque de Valois sofreu uma grande derrota. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Mago Negro.